Alô, amigos. É com grande alegria que estamos aqui reunidos para esse primeiro encontro, nesse novo projeto dos estudos da série psicológica Joana de Ângeles. Obrigado, Divaldo, pelo momento aqui especial. Estamos aqui com a Adriana Lopes, a Guadalupe Amaral e a Marluce Reis. Todos nós fazemos parte do Núcleo de Psicologia e Espiritismo da Mi Brasil. Então, Divaldo, a primeira coisa que queremos colocar é justamente da nossa alegria e disposição de poder estar junto contigo aí com a Mansão do Caminho, para poder refletir essa obra tão necessária para todos nós, ainda mais nos dias de hoje. O notável filósofo alemão Friedrich Nietzsche tem uma frase muito pessimista, através da qual ele expressa a sua própria amargura. Ele diz que tudo aquilo na literatura, na arte, na vida que o ser humano toca, corrompe. Ele usa uma palavra mais forte que eu substituo. E então é a tendência natural da criatura humana colocar o seu ego dominante em detrimento do coletivismo. Nesse sentido, Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, interrogou qual era o maior adversário da criatura humana. E nós todos vimos a resposta quando os espíritos asseveram que é o egoísmo. O egoísmo é uma espécie de câncer que vai destruindo o indivíduo interiormente e é o responsável pela crueldade, o outro inimigo. Mas o seu opositor, ele procura mostrar que é o altruísmo, exatamente esse sentimento de natureza geral, fraternal. Mas antes de me alongar alguma coisa, eu desejo saudar os nossos caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho e os nossos queridos professores, intérpretes do trabalho abençoado de Joana de Ângeles. Para dar umas pinceladas na atividade a que nos iremos dedicar durante um longo período, quando ela me apareceu há cerca de 20 anos para cuidar da série psicológica, ela afirmou-me que pretendia escrever 15 ou mais livros a respeito do grande enigma que é a criatura humana. Porque todos nós buscamos solucionar problemas. E ela assevera que o maior problema é o indivíduo em si mesmo. Os seus demônios são internos, as suas dificuldades são interiores. Na hora em que o indivíduo acenda a lâmpada da identificação do ego-self e vença a ponte de ligação, naturalmente ele terá encontrado uma forma luminosa de encarar a vida. E ela me explicou que iria editar essa série, a princípio com muito cuidado, para não chocar os leitores da obra espírita, porque ela ia enveredar por um caminho àquela época ainda não muito estudada. E escreveu Jesus e a Atualidade, quando ela pega na sua literatura e dá as primeiras pinceladas a respeito da psicologia, estimulada pelo próprio codificador Allan Kardec, que em 1858, ao publicar a Revista Espírita, teve a coragem de dizer que se tratava de estudos psicológicos, numa época em que a psicologia sequer era conhecida. Era praticamente o departamento da psiquiatria, um avantajado alongamento da psiquiatria. Kardec já sonhava com essa psicologia de natureza espiritista. E então ela começou a escrever, e como eu não tinha qualquer conhecimento de psicologia, exceto fragmentos que qualquer leigo
tem da imprensa, das películas cinematográficas. Então eu fui encantando-me, porque lentamente ela foi trazendo a percepção, principalmente de Jung, naquele momento em que Freud e ele entram numa espécie de litígio na intolerância freudiana contra o misticismo e na segurança de Jung, que nasceu num clã eminentemente místico, e ele próprio tinha esse misticismo transcendental. Daí, mais tarde, quando ele vai estudar o budismo, quando ele vai fazer os estudos mais profundos do que seria a identificação do ser divino, desse todo, ele se fascina, mas se mantém independente das propostas budistas e cria a sua própria doutrina, que também hoje ainda tem um grande número de resistentes, de freudianos resistentes, quando a doutrina junguiana abre portas e dá ensejo a uma interpretação dos vários estudos e correntes psicológicas, porque Jung é muito abrangente no seu estudo, na busca do ser real. E o objetivo dele não era exatamente esse de consertar a aparência dos problemas do indivíduo, era de criar um indivíduo novo dentro de si mesmo, o que faz lembrar Jesus. O homem velho se despe e nasce o homem novo. Então, a mim, eu fui ler um pouquinho também a respeito de Jung, para poder entender a proposta de Joana. Daí, os senhores que vão fazer esse trabalho, desejo confessar antecipadamente que é um grande júbilo para mim, já no declínio da idade, com 94 anos, bem próximo da libertação, deixar esse trabalho em mãos de segurança, inicialmente do nosso Dr. Gelson Roberto e da sua equipe, e hoje da AME, do nosso país, que é um dos organismos de pesquisa científica dos mais notáveis do mundo, no contato com outros notáveis cientistas de várias áreas, e principalmente das doutrinas psíquicas. Eu desejo que sejam muito felizes, que nos libertem desses demônios íntimos e arranquem também os demônios externos, aqueles que nós chamamos obsessores, dessa linguagem também adotada pela psicologia transpessoal, pelos novos heróis de 1970 e pouco, dos grandes seminários na Califórnia, quando nasce através desses homens e mulheres fantásticos que se entregaram à psicologia de viver o indivíduo e o indivíduo libertar-se dessas heranças atávicas, da sombra dominadora que Kardec, com muita ternura, chama as nossas más inclinações. Então, eu lhes dou boas-vindas e desejo que consigamos juntos construir um mundo novo com o bastão do nosso Gelson e de outros amigos. E depois que me for, eu quero já anunciar que eu estarei ao lado de vocês, trabalhando, pesquisando. É provável que dentro em breve também Jung esteja de volta, conforme Joana falou, e vocês vão ter a alegria de o conhecer. Talvez eu o conheça do lado de lá e vocês do lado de cá. Portanto, são breves palavras dessa aula inaugural que me faz recordar do salto quântico, a aula inaugural do Collège de France, em 1862, quando Ernesto Renan, o grande filósofo, filólogo, poliglota, jornalista, escritor francês, foi convidado a dar a aula inaugural. Ele disse uma frase que ficou imortal. Quando ele saudou convidados que vieram de toda a Europa a Paris, o Collège de France, que precedeu a Sorbonne e foi contemporâneo da Salpêtrière, tinha como objetivo iluminar o mundo. Ainda não se falava em psicologia, mas se praticava, de certo modo, através do magnetismo, da hipnose e etc. Então, Ernesto Renan diz o seguinte, ele era ateu. Jesus
é um homem incomparável. E essa frase, na qual ele combate a Santíssima Trindade, porque nos dá um Jesus homem, pessoa, filho de Deus, não ser divino, transcendente, imaculado, mas alguém que chegou a esse nível crístico. No dia seguinte, ele foi demitido da sua cátedra de grego na Sorbonne e foi deixado à margem, porque estaria, entre aspas, atacando a igreja, que não era o objetivo dele. O objetivo era desmistificar essas lendas de um Jesus imaginário. Ele mostrou que era um homem incomparável. E teve um efeito tão grande que foi estudar e escreveu a vida de Jesus em 3 tomos e os Atos dos Apóstolos. Kardec teve a ocasião de ler a obra dele e referir-se na revista. Então, na nossa aula inaugural, eu evoco Ernesto Renan com a porção de psicólogos, de pessoas que penetram nossa alma e nos amam, para dizer que todos somos luz. Como disse Jesus, eu sou a luz do mundo, vós sois luzes. E todos nós, ao iluminarmos-nos, estamos iluminando o mundo. Que a aula inaugural seja o início de uma longa jornada. Muito obrigado. Que bonito, Divaldo, né? E eu acho que tu faz uma síntese muito bela, né, e profunda dessa proposta da benfeitora, porque as pessoas acham que esse projeto todo é fruto de um capricho, assim, de repente dá vontade de falar sobre psicologia e ela vai escrever psicologia. Não, me parece que isso é um projeto muito cuidadoso, muito bem elaborado, que já, como tu falaste, já vem o Kardec, né? Onde ela vai realmente trazer todo esse universo, né, que a doutrina oferece, com seus conceitos, com seus teoremas, e traduzir isso agora para a vivência prática, né? Nessa busca, como falou, desse desvelar do ser, das questões problemáticas, dos desafios dos conflitos que ameaçam a humanidade e na maturidade psicológica e espiritual do homem, que sai dessa atitude infantil, né, de muito exigir e não se responsabilizar, para o homem que começa a se comprometer com ele mesmo. Então, me parece que a série psicológica que a benfeitora nos dá, não só tem essa dimensão profunda de expandir o universo da psicologia, né, mas ela consegue penetrar em várias áreas, né, nesse diálogo que ela começa a fazer com a sociedade moderna, com as questões que envolvem a relação do ego com o self, os sintomas que abarcam os conflitos psicológicos, as transformações de personalidade, propostas terapêuticas, né, abrangendo tratamentos, ideias, propostas de diálogo interno, de terapêuticas preventivas, questões existenciais, as teorias psicológicas que ela vai abordando com os conceitos que ela traz, a natureza da psique com essa dimensão imortal que ela vem trazer, do espírito imortal, da reencarnação junto com a psicologia, a questão do sofrimento, da dinâmica do sofrimento, as suas origens, os motivos e a busca da libertação do sofrimento, a vida e suas implicações, né? Essa dinâmica da vida, das forças da alma que ela vai traduzindo e nos possibilitando caminhos para lidar com essas forças interiores. Então, todo um estudo também sobre a consciência, o despertar da consciência, o trabalho de transformação interior, os instrumentos e técnicas possíveis e criativos da interação conosco mesmo, a meditação, a visualização, a oração, a psicologia do amor e todos os recursos ligados à psicologia do amor, que está tão bem estruturado na psicologia da gratidão, e a personalidade humana de Jesus, que tu
encerra a tua fala aí trazendo Jesus como esse psicoterapeuta de todos nós, por excelência, esse arquétipo do homem integral. Então, eu vejo na proposta da benfeitora um presente que ela nos dá através da própria proposta espírita, e nos trazendo um leque riquíssimo de possibilidades que tem que ser muito bem estudado para não cair numa superficialidade ou numa distorção dos conceitos que ela traz. Isso é o perigo, né? A doutrina exige estudo, exige cuidado, e eu trabalho com a benfeitora, né? A gente vê que Joana é sempre uma personalidade muito séria, muito direta, é uma educadora de alma, e o cuidado que a gente tem que ter justamente de respeitar todo esse projeto tão sério, cuidadoso e amoroso que ela nos entrega, né? É difícil até de mencionar como a gente vai trazer a série dela, assim, dentro de nós, mas a Joana é isso, ela nos proporciona que a gente se descubra a partir dos nossos potenciais e a partir de aceitar a nossa pequenez, mas também aceitar toda essa luz que nós temos internamente e nos descobrirmos a partir daí, né? E isso eu acho que é muito bonito. É difícil falar, né, sobre o tanto que ela nos traz, que a gente está nessa caminhada, mas algo que me toca muito é essa combinação dentro dessa sabedoria que ela tem, de firmeza com amorosidade, que ela traz muito através de como Jesus também tenta nos ensinar a viver o Espiritismo em nós. Então, isso é encantador, é algo que realmente, além de eu não ter palavras para falar o quanto eu estou feliz e sabendo da responsabilidade, mas feliz e grata por ter a oportunidade de estar aqui, eu também não acho palavras para trazer a imensidão de possibilidades que Joana nos traz em relação à nossa transformação e à nossa aprendizagem em relação à caridade, ao auto-amor, ao amor ao próximo, e reconhecer que é através dessa dinâmica de trabalho com amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, que nós vamos, então, seguindo um caminho, né, que é longo, mas que é um caminho bonito, que cada um tem o seu caminho, mas, ao mesmo tempo, é de mãos dadas que a gente vai se aproximar de entender toda essa imensidão que é o Criador. O que mais me fascinou no estudo da obra Adriana, Marluce, é que, como toda pessoa, eu tinha também meus demônios. E tinha muitos conflitos. Na minha infância, as dificuldades de uma família modesta, a cidade do interior, os limites. E eu cresci preso aos dogmas da religião dominante. E, naturalmente, obedecendo a esses dogmas, eu criei alguns conflitos que me atormentavam. Durante um bom período, sem me dar conta, só mais tarde, com os esclarecimentos de Joana, que eu pude fazer um diagnóstico de mim mesmo, que ela pediu que antes eu me examinasse e fizesse o meu diagnóstico, que eu fizesse, e ela então analisaria. Pois bem, aí eu me descobri que eu era um pouco depressivo, tinha complexo de culpa, muito complexo de culpa, e eu não sabia de quê, mas eu tinha. E tinha muita timidez. Então, eu refugiava, ou fugia de tudo isso, através dos dogmas, né? Da Eucaristia, da humildade decantada pela doutrina que eu esposava. E Joana me libertou. A maior liberdade que ela me deu foi eu me amar a mim mesmo. Eu pensava que eu gostava de mim. Como criança, eu gostava de mim, mas era um gostar sem profundidade. E muitas vezes eu gostava da pessoa como projeção. E procurava imitar ou encontrar aquilo que eu gostaria de ser. Mas quando eu descobri, por exemplo, a necessidade de ser autêntico, de amar-se como se é, e de ter muita alegria de como está, porque as esperanças de vir melhorar são muitas,
E quando descobri que muita coisa era uma técnica de mortificação religiosa, eu me libertei. E me libertei de uma coisa que é muito comum no movimento espírita, a questão da humildade. Eu via falar tanto da humildade, eu conhecia o dogma da humildade, as páginas de Santo Agostinho sobre humildade. E então eu procurava também ser humilde, mas era mais uma tentativa de ser do que haver logrado. Quando eu comecei a me amar, eu descobri que eu era humilde, porque eu aprendi a medir as minhas possibilidades, nem menos do que eu estou, nem mais do que eu ambiciono. Eu achava que humildade era desprezar o corpo, abandonar a vida, não valorizar o progresso, a simplicidade de coração através do trajar, do comportar-se. E ela me ensinou que não. Ela me ensinou que as vestes de Jesus resplandeciam. Ele nunca se subestimou. Ele sempre disse, eu sou o Filho de Deus. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a vida, e etc. Por que eu achava que eu não era nada? Por que eu tinha que ser uma coisa indigna? E um dia ela me disse, não te sentes honrado de ser filho de Deus? Tu és filho de Deus. Em um processo de busca. Isso quando eu psicografei um livro que ela intitulou como Filho de Deus. Tu és filho de Deus. És herdeiro do universo. Eu ainda era muito jovem quando escrevi esse livro e eu fiquei tão contente de ser herdeiro do universo que eu cheguei à janela no hotel em que eu estava na Cidade do México e psicografei. E aí eu olhei aquele céu maravilhoso, os arranha-céus ultrapassando as nuvens e disse, meu Deus, tudo isto é meu. Aí estava o ego. É meu. Aí eu perguntei, minha irmã, quando é que eu vou herdar tudo isto? Ela disse, quando Deus morrer. Eu fiquei tão decepcionado, porque era uma herança compartida. Nunca seria meu. Nós estamos neste universo que nos pertence a todos nós. E então eu comecei a compreender, por exemplo, que ela pode estar no auge do poder, pode estar ajaezada de joias, pode ter altas fortunas nos bancos, estar na lista Forbes dos homens mais ricos e das mulheres mais ricas do mundo. E ser simples, e ser humilde. E eu aprendi isto uma vez numa cidade dos Estados Unidos. Eu cheguei a fazer uma palestra, um amigo me foi receber, e quando estava na esteira para tirar a mala, o funcionário que o país lá paga para tirar as malas, não tirou a mala dele, a minha, e ela começou a rodar. Então, o meu amigo pegou a mala e o indivíduo era um afrodescendente, muito confliteado, por certo. E o meu amigo deu-lhe $5 há uns 30 anos. E ele, então, jogou os dólares na esteira, assim, com desprezo. Eu tive um choque. Naquele homem necessitado, um trabalhador modesto, havia tanta soberba, tanto orgulho. Quando o dinheiro fez a volta, eu disse brincando, meu Deus, alguém esqueceu aqui $5. Vou pegar e vou usar aí no sanduíche, no refrigerante, qualquer coisa. E perguntei ao rapaz, não quer participar comigo, meu João? Venha participar, vamos tomar uma Coca-Cola juntos. Ele me olhou assim e me disse, mas eu detesto branco. Eu não falo muito bem o inglês, apenas entendo pouco. E eu disse, eu adoro a criatura humana. Porque a criatura humana, para mim, não tem cor, não tem pátria. É uma emanação da divindade. Aí eu compreendi qual era o sentido de ser realmente humilde. Pode-se ter tudo e ser simples. E se pode não ter nada e ser soberbo. Então, Joana me ensinou a me amar. Eu passei a me amar. E ela disse, quando Jesus esteve conosco, nos ensinou a amar o espírito e o corpo. Preserve o corpo, higienize-o para que prolongue a sua existência por muito tempo. Cuide-se, zele. Agora, não viva
para o corpo. Viva através dos recursos que o corpo lhe proporciona. Quanto à beleza, talvez para um psicólogo, isso seja muito irrisório, mas para mim me libertou. Me libertou de um demônio que me atormentava. Nunca mais eu me senti inferior. Eu me sinto menos informado, numa postura menor, que vou chegar lá, mas não inferior, amargurado. E como consequência, também quando atacado, quando agredido, porque todo mundo que tem vida pública passa por essa dicotomia do amor, da antipatia. Eu não reajo, porque eu dou o direito a cada um de ser o que é, mas a mim eu me exijo ser um pouco melhor cada dia. Então isso eu aprendi na série psicológica, logo dos primeiros livros, quando ela fala docemente do amor imbatível, amor. A necessidade de nós amarmos. E hoje, quando nós vemos o amor aos animais que tomam conta do mundo, um pouco exagerado talvez, mas no início do amor, espraiando-se, eu me comovo muito. E a nossa casa, que era um lar de crianças, agora também é um lar de gatos, de cães e de todos os bichos imagináveis, porque nós temos um pouco da floresta primitiva. E então aqui nós cultivamos esse amor, porque procuramos nos amar. Me desculpe que eu sou muito falador. Mas a grandeza, né? Ela me fez identificar as minhas feridas e curá-las, curar essas feridas da alma de outras encarnações. A timidez, o medo da censura, eram de uma encarnação muito próxima, quando eu não soube manipular a convivência social e me deixei embriagar pela ilusão. Então agora eu vou colocando a ilusão como estímulo também. Sonhando, como diz o Dr. Cury, nunca abandone os seus sonhos. Então o sonho está sempre presente, mas num sentido prático, real. Sonhos sem pesadelos. E sonhos para a gente poder traduzir na simbologia junguiana. Bom, olá, é uma alegria infinita estar aqui com esse grupo, para que juntos possamos, então, mergulhar nessa obra fantástica de Joana de Ângeles, que nos traz realmente um infinito conhecimento, e quanto mais a gente estuda, a gente vai entendendo, uma palavra diz um universo, né? Então, às vezes, no nosso grupo de estudo, eu digo, nossa, nesse parágrafo que a gente podia parar e fazer um seminário, né? Então, toda estruturada uma teoria, uma fala, né? Então, essa proposta maior que eu vejo no trabalho de Joana de Ângeles foi essa de construir uma psicologia espírita, né? Porque a psicologia já existia, mas falta uma psicologia com alma, porque os gregos antigos, o significado de psicologia é o estudo da alma. Mas aí vem a psicologia materialista no intuito de transformar essa filosofia em ciência, e aí ele tira a alma e se torna um estudo do comportamento. Então, para mim, esse trabalho maravilhoso de Joana foi de poder restituir à alma o local que lhe cabe, que é esse estudo do ser completo, né? Então, ela nos traz essa ferramenta maior, que é o estudo da alma humana, junto com a codificação espírita, que fala esse ser milenar, desde o momento que foi criado, e não terá o fim é a plenitude, e com o arcabouço, né? A base em Jesus. E ela nos propõe o amor-ação, né? Então, o amor aos animais, o amor ao planeta, para que nós possamos adentrar no sofrimento, a origem do sofrimento, nas causas do sofrimento. E uma vez foi perguntado para o Jung, numa entrevista, como que nós vamos conseguir, diante da sombra coletiva que nós estamos vendo, doenças, tanta pobreza, tanta dor, como que nós vamos trabalhar isso? E ele fala de forma brilhante, e Joana traduz isso de uma forma muito profunda. Eu só vou conseguir trabalhar e contribuir para a integração da sombra coletiva quando eu trabalhar a minha sombra pessoal.
Então, quando eu trabalhar a minha sombra pessoal, eu estarei contribuindo de forma infinitesimal para que essa sombra coletiva possa gradativamente ser integrada, e isso que é lindo, não é excluída, não é arrancada, não é tirada, excluída, mas integrada. Então, eu só posso dizer da minha alegria, da minha boa vontade para o trabalho, né? E agradeço infinitamente a possibilidade de estar aqui. Eu estou emocionada, porque realmente é impossível a gente não ser tocada por Joana de Ângeles, né? Ela tem um poder transformador, porque para mim Joana fala para o coração, né? Joana nos toca no coração, né? E eu acho que faltando mesmo, né? Como a Adri estava falando, é uma psicologia que fala ao coração, que é o coração que tem esse poder de transformar. E a gente sente isso nos grupos, né? Porque a Joana de Ângeles, ela nos mostra, assim, que com a nossa humanidade, com a nossa pequenez, com as nossas dificuldades, apesar de tudo isso, a transformação é possível. E ela nos incentiva, né? Me toca muito quando ela diz coragem, né? Enfrenta os teus medos, né? Enfrenta com naturalidade os teus limites. Então, ao mesmo tempo que Joana nos desacomoda, porque ela nos apresenta numa linguagem assim que faz a gente compreender como a gente funciona, por que temos medos, culpas, sofrimentos, né? Ao mesmo tempo, Joana nos acalma. Olha, começa da onde tu estás, né? E tem coragem, porque tem esse amor do mestre, nós não estamos sozinhos. Então, para mim, Joana me emociona, me toca no meu coração, assim, faz a gente estudar Joana de Ângeles não é um estudo que a gente faz com o intelecto, né? Eu acho que a gente faz com o coração mesmo, e aí tem esse poder transformador. Então, é uma alegria e uma gratidão muito grande, assim, poder servir com o pouco que temos, né? Mas Jesus diz que a gente dá um pouquinho e ele multiplica, né? Então, vamos confiar. Pois é, então eu acho que vai ser um projeto muito bonito, né, Divaldo? E eu me lembrei de uma frase do Jung, onde diz: onde há sabedoria não há amargura, e onde há amargura não há sabedoria. Então, de uma certa maneira, a gente não tem essa ilusão que Joana de Ângeles vai dar uma resposta para se livrar da dor, né? Porque a dor, as grandes questões do mundo, do universo e as grandes questões humanas, muitas vezes não estão aí para ser solucionadas do ponto de vista do que a gente acha que pode solucionar, como querendo controlar ou de uma maneira deixar de ser afetado pela existência, mas sim superadas, e superadas no nosso despertar de consciência. Então, de uma certa maneira, Joana, ela vem nos dar esse caminho da sabedoria sem amargura, né? Desse desvelar que começa com a autoaceitação, quando ela diz o ser consciente não se culpa, né? Nem se desculpa, mas se descobre, né? Então, eu acho tão bonita a proposta que ela faz, né? Que essa aceitação não é acomodação, não é compactuar com a tua sombra, mas é reconhecer que tem um ser por inteiro e criar um diálogo possível com os vários aspectos da tua natureza, sabendo que a evolução se dá assim, numa dinâmica muito complexa, porque tem partes minhas que estão lá no dedão do pé, do ponto de vista da humanidade, né, que não estão muito primário ainda, e tem partes minhas mais humanizadas, né? Então, como é que eu vou lidar comigo, que eu sou um ser contraditório ainda, um ser diversificado em experiências, em entendimentos, em aspectos da minha vida. E aí a benfeitora vai costurando, criando possibilidade de poder a gente entender essa dinâmica interna, e como tu falaste muito bem, né, nos ajudar a sair dessas literalização que a gente faz, porque a gente assume a leitura, a gente estuda, a gente tem até boa vontade, mas se a gente não compreende o que nos move, né, através do que a gente lê, que a nossa lente que move a forma de compreender a realidade,
a gente não consegue mudar, porque a nossa leitura está contaminada, está impregnada da nossa concepção interna. E Joana vai justamente nos ajudar a dizer da onde eu estou, de que maneira eu estou vendo a vida. Em vez de só olhar para a vida e olhar para a realidade, começar a olhar para mim para perceber que a minha forma de entender o mundo revela a mim mesmo. Então, eu acho isso muito importante na proposta dela. Realmente é uma abertura muito grande e suave, porque no século passado era muito turbulenta a visão psicológica das criaturas, se estavam descobrindo o cérebro, a descoberta do subconsciente, do inconsciente profundo, do coletivo. Tudo isso foi feito com forceps. E hoje, por outro lado, a psicologia ficou um pouquinho barata, porque surgem tantas correntes de acomodação e de aceitação com o indivíduo como se ele não tivesse uma finalidade existencial. E vemos a juventude hoje, em geral, sem liderança. O índice de suicídio, a depressão praticamente competindo com o câncer na hora dos óbitos. Vem agora uma psicologia suave, a psicologia junguiana, a psicologia de Joana, elas se interpenetram com independência e com similitude. E não abandonam também a psicologia freudiana, o pensamento de Viktor Frankl e de tantos outros, como se complementassem aquelas atividades que ainda estão sendo estudadas. Eu fico fascinado e continuo lendo-a. Periodicamente eu leio a série. Como eu nem sempre posso assistir às aulas, eu leio a série. Mas eu vou ouvi-los. E espero que os nossos caros telespectadores façam o mesmo. Não apenas ouçam, meditem, não é? E introduzam, interpenetrem-se dos conteúdos. Porque às vezes parece tão fácil que a gente não dá muita importância e perde, exatamente porque é muito dúctil. É fácil da gente penetrar nesses meandros antes tão complicados por alguns psicólogos clássicos que mais atormentam do que libertam. Então, uma outra visão que eu terminei por ter da Joana, porque eu fui ler outros psicólogos, uma página ou outra, porque o nosso trabalho não permite fazer autocultura nem cultura. Então, a gente vai tendo uma visão de como se complicam as coisas e de como é fácil quando a gente quer bem e quer ajudar. Daí eu me congratulo com esses terapeutas profundos, terapeutas mesmo da alma, que modificam a estrutura. Daí, esse curso que os senhores irão ministrar será muito bom para muitas almas que estão naquela inquietação, interrogando, e vão encontrar-se consigo mesmo. Faço votos que a plenitude tome conta de suas almas durante todo este período. Muito bem, a gente tem esse segundo momento agora com a equipe que vai complementar o trabalho com a Adriana, a Guadalupe e a Marluce. E eu acho que seria interessante, né, Divaldo, dentro do que está propondo, da benfeitora trazendo, né, essa compreensão do Espiritismo, e também falar um pouquinho mais do primeiro livro da série Psicóloga, que é justamente Jesus e Atualidade, onde ele foca nessa questão do Jesus, né, como o arquétipo, né, do homem integral, como psicoterapeuta, como esse grande conhecedor da alma humana, que vem revelar para nós esse caminho. Então, eu agradeço aqui a Adriana, a Guadalupe e a Marluce, e a gente continua daqui a pouquinho com o pessoal que também faz parte do nosso grupo de trabalho. Olá, amigos! Eu quero te convidar para que você possa acessar
ao Espiritismo numa perspectiva de poder olhar os aspectos históricos e atuais, capitaneado naturalmente por uma figura emblemática, significativa, um ícone do nosso movimento espírita, Divaldo Pereira Franco. Espiritismo Play é essa plataforma através da qual você mergulha em conteúdos inéditos e em conteúdos históricos. E tu tens a possibilidade de poder viver o Espiritismo através das reflexões desse que é o nosso maior divulgador do Espiritismo nos últimos tempos, cuja palavra sempre nos encanta. Eu te convido para que tu possas fazer parte dessa plataforma, fazendo uma assinatura e também contribuindo desse modo com a Mansão do Caminho. Um abraço. Muito bem. Mas estou muito feliz por conhecê-las e por saberem quanto estudo Joana e como gostam e como realmente ela abre caminhos. A mim, ela me tirou de vários traumas da infância, porque meu pai foi um homem muito especial. Ele era um homem modesto, cumpridor dos deveres, a quem eu amo muito. Ele era do século XIX. Quando eu criança comecei com os fenômenos mediúnicos, ele tinha certeza que era um Satanás. E como o padre dizia que era Satanás, consagrou. Mas eu fui crescendo, aos 6 anos, aos 7, eu comecei a entender melhor que eram espíritos, porque eles me diziam tanto que eu terminei por acreditar. Entre o padre e eles, eu preferia acreditar neles. E, por fim, quando eu estava com uma média de 7 anos para 8, as pessoas me perguntavam, Divaldo, você vê alguém comigo? E eu, na leviandade infantil, dizia assim, eu vejo. Porque eu via, não entendia, e às vezes eu definia, dava mensagem, sem saber o que estava fazendo. E meu pai era muito rigoroso. Ele era do tempo de uma terapêutica que ficava pendurada atrás da porta. Quando a gente escorregava, ele mandava buscar um terapeuta, em 3 minutos ele fazia uma sessão, libertava. E então eu tive muitas terapias, porque ele me dizia, você não é louco, você não vê, meu filho, isso não existe. É coisa de sua cabeça que o demônio assopra. No dia que você disser a alguém que está vendo, ele dá uma surra. E eu dizia, porque as pessoas são... Os vizinhos eram meio inclementes. Divaldo, que se vê, ou pessoas desencarnadas que chegavam para mim e pediam para dar notícia. Ela vai dizer à mamãe, ela está desesperada. Eu ia, chegava e dizia... Ai, quando voltava em casa, era uma terapia muito boa. Mas eu não conseguia ter raiva de meu pai. Coisa incrível. Ele me preparou para enfrentar as surras da sociedade. Quando eu completei 12 anos, eu lhes falo assim para que me conheçam um pouquinho. Quando eu completei 12 anos, eu tinha ido a uma casa de família, que o genitor tinha desencarnado fazia 1 mês, e lá eles oraram, e eu me sentei e vi o homem chegar e me dar notícia, mandar recado para a viúva, que chorava muito, eu também me comovi. Pois, quando eu cheguei em casa, ele já sabia. Porque cidade do interior, as notícias viajam com a velocidade do pensamento. E a vida de todo mundo é pública. A minha era super pública. Me diziam que eu era assim, misterioso, enfim. Mas ele me deu uma surra. Essa ele estava com raiva. Mas quando ele estava no meio da surra, eu vi entrar um senhor, muito típico, com um óculos, um bigode cheio, e ele parou assim e segurou na mão de meu pai. Mas era um desencarnado. Segurou e a mão desceu e ataca também. Aí disse assim, o senhor, diga a Chico, meu pai chamava Francisco, que ele não lhe bata mais. Eu aí aproveitei e disse assim, pai, o homem está dizendo que não me bata mais. Ele tomou um susto, porque estavam os dois, e então ele perguntou, qual homem? Eu digo, o que chegou aí agora, e segurou o seu braço. Mas ele ficou mais irado. Aí o senhor me disse assim, diga a ele que eu sou o pai dele. Eu não conheci meus avós. E me disse, meu nome é Temístocles. O nome danado de difícil. Eu então disse assim, pai, o homem está dizendo que é Temístocles. Ele teve um choque.
ficou muito pálido. Ele era um homem forte, ele desencarnou com 86 anos. E ele fazia que o senhor não me bata. Então o Espírito assim, diga a Chico que ele foi um menino terrível e eu nunca bati nele. Ai, eu adorei, né? Aí eu dei uma melhorada no recado, eu disse assim, pai, ele está reclamando, disse que o senhor era danado. Deu uma melhor. E ele nunca lhe bateu. Por que o senhor me bate? O senhor quer que eu chore? Eu não choro. É uma briga entre nós dois. Eu ficava com marcas, minha mãe botava água com sal, assim, às vezes nas costas. E eu digo, senhor, não adianta que eu não tenho raiva do senhor. Eu gostava muito dele, porque eu achava ele um homem cumpridor dos deveres, modesto, contador de história, nos botava também no colo, nos carregava. Ele aí teve um choque, mas um choque terrível. E ele disse assim, Di, você está vendo? Eu digo, claro que eu estou vendo. O senhor pergunte a seu pai o que quiser. O senhor conhece seu pai, eu nem sei se ele existiu. Ele perguntou ao pai dele como era o nome da madrinha de batismo. Olha, o tipo da coisa que só ele sabia, ele e o pai. Aí, quando o pai falou, e falou como é que foi o processo, o convite ao amigo que era sócio dele numa pequena empresa, ele disse assim, meu filho, então isso é verdade. Aí me abraçou, foi aí que eu chorei. Engraçado, a agressão não me comoveu. Mas quando ele me abraçou, ele disse assim, meu filho, me perdoe. Eu não lhe quero mal, é que eu não quero que ninguém ache que você é louco. Sabe como são as pessoas, meu filho? Não conte mais a ninguém. Eu digo a ele, eu não contarei mais a ninguém. Eu posso ver, eles podem pedir, e eu não contei mais. A partir dali, eu aguardei chegar o conhecimento do Espiritismo para poder me confessar com ele. E na hora em que ele desencarnava, Gelson, ele pegou assim minha mão, ele desencarnou aqui da mansão, pegou minha mão e disse assim, meu filho, você já me perdoou? Eu disse, de que, pai? Das surras que eu lhe dei? Eu disse, não, senhor, não perdoei. Mas não perdoou, eu digo, não. Porque eu nunca tive ressentimento do senhor. Como é que ele pode perdoar uma coisa que não existe? Ele morreu, eu acarinhando a cabeça, e nós dois chorando suavemente. E vi a hora que ele se desprendeu. Mas então, essa psicologia de Joana veio sarar muitas das minhas feridas, porque eu fiquei com muitos complexos, complexo de inferioridade, complexo de culpa. E eu tinha uma culpa tremenda porque eu estava desobedecendo do meu pai. Ele pedia para eu falar e eu falava. Mas é que eu ficava imprensado. Hoje, eu me libertei completamente. Eu racionalizei a culpa. Daí, quando Joana começou a escrever e eu fui lendo, eu me encontrei. Passei a me amar, que eu não me amava. Eu achava que era uma pessoa que Deus botou no mundo para qualquer coisa e que daí a pouco ia morrer, ia para o mundo espiritual. Mas eu procurava amar os outros. E um dia eu descobri que era projeção. Aquele amor que eu estava dando era mais para chamar a atenção do que esse sentimento que nos embala. Aí eu comecei a me amar, a me achar bonito, vê? Baiano é assim. E fui me encontrando. E isso me deu a alegria de viver até hoje. Eu tive várias doenças. Nos 2 últimos anos eu estive muito acossado por doenças e melhorei bastante, praticamente recuperei. Hérnias, eu tive 3 hérnias de disco, que eu sofri 33 meses, dores terríveis. Mas superei também com um programa mental do autopasse e da cirurgia que eu fiz exitosa. Mas então quero dizer que a psicologia de Joana, a mim me fez um grande bem. Deixa-lhes contar o caso de Chico Xavier, que ele me contou há muito tempo. Ele, nos anos 40, teve tuberculose pulmonar. E um dia ele estava tão deprimido que sentou na porta da cozinha da casa da irmã dele. As casas eram muito próximas e se comunicavam pelo quintal. De repente, ele estava com um pouco de hemoptise e achou que ia morrer. Então chegou o espírito Emmanuel, seu guia espiritual. Ele disse, Emmanuel, eu vou morrer. O senhor me recebe aí no além? Emmanuel disse, Chico, não posso. Hoje eu não posso. Não morra hoje, porque hoje eu não posso. Hoje eu tenho um compromisso que eu vou atender, até logo. E se foi. Ele ficou mais deprimido, imagina. E então veio Sheila,
uma enfermeira alemã da Primeira Guerra Mundial. Então ele disse assim, Sheila, ai Sheila, estou morrendo, minha filha, você me espera por aí. Oh, Chico, eu não posso. Eu tenho um compromisso com o Dr. Bezerra, ou com o Emmanuel. Nós vamos fazer um atendimento. Mas se for para amanhã em diante, eu lhe recebo. Ele disse, não é hoje, eu não vou aguentar. E Sheila se foi. Ele então chorou muito, veio o Dr. Bezerra. Dr. Bezerra perguntou, o que é que tem, meu filho? Ele disse, Dr. Bezerra, o senhor arranja um remédio para essa besta? Dr. Bezerra disse assim, olha, Chico, eu não fui médico de animais, mas eu vou tentar ver o que é que consigo para você. E aí ficou bom. Depois ele ficou bom. Assim sou eu. Eu queria que Joana fosse minha médica, minha terapeuta. Ela não pode por enquanto. Aí estou aqui carregando um belo fardo. Muito bem. Vamos dar continuidade, então, ao nosso momento da aula inaugural. Estamos aqui com o Daniel Campos, o Arismar Leon e a Cláudia Semiguini, que completam então, a nossa equipe, parte da equipe que é do Núcleo de Psicologia e Espiritismo da Mi Brasil, que vão fazer parte dessa trajetória conosco. Né? E eu queria, então, dar as boas-vindas para o nosso grupo, para o público que está nos assistindo já nesse momento, e trazer uma questão, Divaldo, importante, porque Joana começa com Jesus e atualidade. E é interessante, em vários momentos desse primeiro livro da série psicológica, ela fala do reino, né, no reino de Deus. Se a gente pensar que Jesus realmente ele quebra a lógica do mundo e diz que o reino de Deus está dentro de nós, né, está vendo essa ideia de mundo interior, de subjetividade, e realmente inaugura o ser psicológico. O que tu acha, né, Divaldo, assim, o interesse da Joana começar a série psicológica justamente com a figura de Jesus no livro Jesus e a Atualidade? Verdade. É impressionante, né? Porque quando os espíritos perguntaram a Kardec qual o ser mais elevado que não serviria de guia e modelo, esses espíritos anunciaram Jesus como sendo nosso modelo e guia. E nesse ínterim, quanto se escreveu a respeito de Jesus? Os bibliófilos dizem que mais de 500 mil livros, nem todos favoráveis, naturalmente. Mas então ela vem apresentar a nova psicologia, uma psicologia espiritualista, espiritista, começando com Jesus e o seu reino dentro do nosso coração, para nós imergirmos e encontrarmos realmente aí a nossa plenitude. É o único ser luminoso, segundo Jung, que conseguiu o máximo. Né? Mas é para nós uma esperança, porque nós também estamos, como dizia o Chico Xavier, usava muito a palavra peleja, estamos numa peleja, numa luta, e vamos cada dia conquistando mais espaço dentro desse reino em que ele está tomando conta e vai também habitando. Então, essa primeira obra, Jesus e a Atualidade, é uma obra feita para definir rumos, mostrar que nós não somos daqui, nós estamos aqui. E vamos voltar para casa. Retornaremos aqui periodicamente. À medida que o planeta evolva, nós voltaremos mais. A nossa mansão, a nossa morada definitiva é a espiritual. E esse reino é a conquista da nossa sombra, a vitória sobre o nosso arquétipo sombra. E esse estado de plenitude, que muitas vezes a gente experimenta no êxtase, nos primeiros momentos do êxtase, ou da oração, quando ela é feita com grande unção. Então nós vemos que essa psicologia da Joana está antecipando, de alguma forma, a psicologia científica dos médicos cardiologistas que asseveram que o paciente que ora, melhora das dificuldades cardiológicas, o paciente portador de câncer que tem consciência que se prepara para morrer, diminui as dores. Então, essa somatização positiva
das coisas boas. Ela nos abre a porta através de Jesus como sendo o maior terapeuta da humanidade. Como escreveu muito bem a doutora Hannah Wolff, essa psicoterapeuta alemã, em um livro ótimo, Jesus, Psicoterapeuta. Então, isso nos agrada muito, realmente, Gelson. Muito bem. E como é que nossos colegas percebem essa proposta de Joana através dessa primeira obra, Jesus e a Atualidade? Eu vejo a obra psicológica de Joana, né, o trabalho que ela traz, como fortifica, né, o pensamento de Kardec, né, que nós temos no primeiro volume da Revista Espírita, escrita por Allan Kardec, uma mensagem a qual ele está trocando correspondências com o nobre senhor, se não me engano, parisiense, e nessa troca de correspondências, Allan Kardec afirma que nós entraríamos na era psíquica, na era do psiquismo, e que a obra de Joana ela vem ratificar, né, exatamente seguindo as diretrizes e as balizas já traçadas por Allan Kardec desde os estudos da série psicológica, dos estudos da revista psicológica, e que isso fortifica essa proposta no sentido de olhar para Jesus com uma profundidade, saindo da lógica ancestral, da superficialidade, dos mecanismos de evasão da realidade, utilizando o conhecimento de Jesus como fuga, né, de uma proposta, mas sim, na realidade, de ir para a vida e mergulhar em si mesmo para que essa vida aconteça. A Joana é muito rica nesse sentido. Realmente. Fantástico, né? E sempre concordo com Kardec. A primeira pergunta do Espírito sobre Deus, na revista, no primeiro número, sobre Deus. E ela começa sendo o Filho de Deus, portanto, a representação. Muito bom, abrindo para a descoberta de cada um de nós. E vai ter momentos de que o público vai poder compartilhar de suas questões, né, Divaldo? Fazendo seus comentários, fazendo algum questionamento em cima do que foi trabalhado. Então, vai ter encontros que a gente vai poder tirar as dúvidas do público. Então, é importante que as pessoas que nos assistam possam também deixar as suas colocações, seus comentários, para a gente poder ter esse momento também de interação maior com o público. Fantástico. E pensando nesse convite, né, Arismar, que você disse, me vieram umas reflexões sobre a fala do mestre, né, quando ele diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. E a nossa querida benfeitora inicia a obra psicológica trazendo Jesus e a atualidade. E Jesus e a atualidade, ela não diz Jesus e a atualidade. E fiquei pensando sobre isso, né? Então, eu fico pensando que é Jesus e o status de atualidade, porque ela atualiza os ensinamentos do nosso mestre nesta obra, mostrando como esse espelho, esse protótipo perfeito que o Pai pôde nos oferecer, como podemos nos espelhar, né, nesse protótipo perfeito, de acordo com os vários temas que ela inicia. Então, fiquei pensando que ninguém vai ao Pai, como você disse, né, o convite, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, é mergulhando, né, nesse reino interior que está dentro de nós. E fico pensando, porque eu gosto de trabalhar com as imagens, e sempre me vem à mente, né, que Jesus pode estar passeando por nós, arrastando suas chinelas, né, e a sua túnica pelo chão empoeirado, mas pelo chão empoeirado das nossas vidas, né, trazendo essa mensagem do Pai, ninguém vai ao Pai senão por mim, né, mostrando esse caminho que a gente pode percorrer, de mergulho, de autoconhecimento, né, indo ao encontro dele, assim como aquela mulher hemorroíça que por 12 anos, né, verteu sangue, verteu vida, e sigamos então como essa mulher, que ela se infiltrou, né, se esgueirando pela multidão, sabendo, confiando que ia tocar as vestes do nosso mestre e iria ficar curada. Ela confiava. Então, ela foi se esgueirando, tocou as vestes
e sentiu imediatamente no seu organismo a saúde lhe percorrendo, né? Pelo magnetismo do nosso irmão maior. Então, esse caminho, Arismar, que você traz aí, né? Esse caminho que nós percorremos, mais uma imagem me surge da gente ir, então, nos esgueirando por entre a multidão e tocando nas vestes desse nosso mestre amado, que veio adiante de nós e segue conosco. E é o que a nossa benfeitora nos traz com toda a sua obra, né? Ela nos revela novamente, nos atualiza os ensinamentos do nosso irmão maior, né? Trazendo novamente, né, para que a gente possa parar de verter esse sangue desastrosamente, como vocês, amigos, já disseram, esse sangue das coisas perecíveis, né? Dar lugar para algo que é verdadeiro, é o tesouro que a terra não há de comer, né? Aquela coisa verdadeira e eterna, que é o que nós precisamos. Então, a nossa benfeitora, com essa obra, ela nos passa todos esses ensinamentos com seu olhar doce, mas firme, né? Responsável, mas sempre ali conosco, porque ela confiou no mestre, ela conheceu ele enquanto Cusa, e ele fez o convite, e ela apreendeu o convite de segui-lo à distância. Então, que a gente possa ir, essa imagem que eu construo, que a gente possa ir se infiltrando por entre a multidão, tocar nas vestes do mestre, né? Parar de verter esse sangue inadvertidamente, essa energia, e olharmos para a oportunidade que nós temos, né? A oportunidade que nos é dada de autoconhecimento, de amplitude de consciência, né? E é o que ela nos oferece, né? De saúde integral, plenitude, né? É isso que me encanta. Muito bem, Cláudia. Muito bom. É interessante, né, Divaldo, que a Joana apresenta Jesus como um rei solar, né? Nesse momento que ele mergulha na soma terrestre, né? Eu acho essa imagem tão bonita que Joana traz. Jesus é o rei solar que mergulha na soma terrestre a fim que nunca mais houvesse trevas na humanidade, possibilitando uma identificação perfeita entre a criatura e o Criador. Então, eu acho de uma beleza, de uma profundidade essa imagem que Joana nos traz, né? Trazendo realmente essa condição de um despertar, né? Que nós podemos ser o Cristo, como o próprio Jung dizia, né? Que a ideia diretriz que Jung promoveu de uma nova religião, né? Que não é religião secular, mas a espiritualidade vivida de maneira interior, é que a gente possa ser todos Cristo, né? E quando ela afirma que somente o amor permite que se veja as pessoas como elas são, né? Então, não é esse amor do ego projetado, ilusório, mas esse amor enquanto um despertar de consciência que envolve conhecimento, que envolve razão, que envolve um despertar do nosso ser rumo ao self, ao espírito imortal, trazendo, assim, essa condição de realizar o mesmo caminho que Jesus realizou e nos convidou a fazer com ele também. Então, eu acho a abertura de Joana com Jesus e Atualidade vem realmente colocar ele como esse médium de Deus, mostrando que, de uma maneira ou de outra, se o Evangelho é resposta para todas as questões humanas, essa resposta está dentro de nós, através do Evangelho e através de Jesus. Assim vamos. Para que nós possamos fazer essa viagem, como segundo o Gelson nos traz, né, que essa conquista do mundo interior, a penetração da luz da consciência identificada com os valores de Jesus na direção dessa nossa sombra interna, eu acho muito de grande profundidade em Jesus e a Atualidade, que ela vai dando os sentimentos necessários que precisam ser experienciados e as virtudes necessárias para fazer esse movimento de conquista exterior. Tanto que ela começa com a coragem, né? Ela vai falando, ela coloca a coragem como um fator essencial para o processo de individuação, né? Que foi uma das virtudes que mais marcou a personalidade de Jesus,
porque para que ele submetesse, né, a sombra coletiva, né, as perturbações da sociedade e do mundo que se encontrava naquele instante, foi uma virtude essencial, né, para que ele pudesse atravessar todo o seu calvário. E ela fala que a nossa crucificação, né, simbólica hoje, né, essa crucificação do nosso processo de individuação, é fundamental às diretrizes dessas virtudes, desses sentimentos ensinados por Jesus, que ela enumera, né, no livro, o que eu acho fantástico. Eu vejo, Daniel, a benfeitora de uma forma muito didática, em toda a série, em todos os capítulos, demonstrando em cada capítulo uma estrutura daquele capítulo que facilita o indivíduo ser levado à plenitude, né? Sair da materialidade à espiritualidade, do temporal ao atemporal, ou elementos que dificultam essa ascensão, ou ela vai dar estruturações, a estrutura da nossa psique, né, apoiada aí na psicologia junguiana, transpessoal, do viajor, desse indivíduo que está fazendo a viagem. Então, eu acho muito didática a obra nesse sentido, a todos aqueles que estão nos assistindo, porque todo capítulo de qualquer livro de Joana, primeiro, ela mostra naquele capítulo todo também, ela, de uma forma, vamos dizer assim, como um holograma, cada capítulo contém um todo, e o todo de uma forma muito poética, às vezes, né? E de uma forma muito didática. Ela vai nos trazer, se a abordagem daquele capítulo é sobre um elemento que facilita a ascensão, a plenitude, se dificulta a plenitude, e qual a estruturação do viajor nesse processo, nos trazendo de uma forma muito, vamos dizer assim, prática, o que devemos fazer. Se é um elemento que facilita, como é que eu posso trazer esse elemento para o meu dia a dia? Se é um elemento que dificulta a minha ascensão, como é que eu posso lidar com isso? E quais são as estruturas internas da minha psique que estão ali, trabalhando naquele processo? Eu acho magnífico essa didática. É assim que eu vejo, pelo menos, na minha forma de ver, né? É interessante, Elismar, que o livro todo traz a mensagem, né? Essa mensagem de promover esse autodescobrimento, e ao final, como você diz, de cada capítulo, Joana nos oferece as pérolas, né? Exato. E ela nos oferece essas pérolas de como chegar, como alcançar aquele caminho, né? Mas no capítulo 4, que é o amor, Jesus, o amor, é o único que ela não oferece essas pérolas. E fiquei encafifada, né? E pensando, por que será? Porque o amor é o protótipo do mestre, né? É o caminho, a verdade para a vida. Então, ela não tem o que explicar, é esse o caminho. E eu fiquei, então, nos 20 capítulos, né? O 4 é o amor. E o amor é pleno, absoluto, não há necessidade de explicação, né? De minha parte, agradeço profundamente ter sido convidado para essa aula inaugural. Agradeço de todo o coração. E vou acompanhar e vou aprender, Joana, com as aulas que iremos ouvir. Muito obrigado. Fica esse convite, então, né, Divaldo, para que todos possam nos acompanhar, né, nesse estudo, né, cada um junto com o seu material de estudo e também com nossos encontros, para poder ir aprofundando, elaborando e trazendo para si os recursos em favor da nossa transformação interna, dessa proposta de autodescobrimento que a benfeitora nos coloca, né? Só fazer um caminho rico, proveitoso, e que vocês possam estar conosco aí nesse empreendimento, nessa trajetória em favor do nosso despertar de alma, né? Obrigado, Deus. A todos, muito obrigado, um grande abraço e muitas felicidades nesta jornada.